Graça e paz. Lá em Romanos 10, 17, diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos nós temos sentidos naturais e espirituais. Naturais, né, do nosso corpo, que é o olfato, o paladar, a audição, a visão, né, os sentidos, né, da nossa alma, que são sentimento, vontade, querer, emoção. Tudo isso são faculdades da alma, faculdades do corpo, e o nosso espírito, que tem a faculdade da fé, da consciência. E a Bíblia, ela fala dos sentidos. Muitas vezes Paulo, ele ora, né, dizendo assim: Senhor, abra os olhos do nosso entendimento. Então, quer dizer, espiritualmente falando, abrir os nossos olhos, não esses olhos naturais, mas que a gente possa enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Da mesma forma, né, os nossos ouvidos. Então, nós precisamos que os nossos sentidos espirituais, eles sejam aguçados. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso, e quero pegar um texto que está aqui em Lucas 24, o versículo 13, do 13 até o 31, fala assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Quer dizer, os olhos espirituais, não estou falando de olhos físicos, né? E ele lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém? Não sabes que as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: A que diz a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram e condenaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres dentre nós maravilharam-as, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achavam em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. E abrindo-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Irmãos, interessante que esses homens, fala que eles eram discípulos, né? Não, eles não eram dos 12, mas a palavra de Deus fala que tinham 500 discípulos. Jesus tinha na faixa de 500 discípulos, que eram pessoas que estavam sempre junto com ele. E eles ouviram tanto Jesus dizer, né, que ele ressuscitaria, que ele morreria, que ele seria entregue, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Porém, eles ainda não conseguiam entender aquilo, porque eles aguardavam um rei, um Deus, né, que ia remir a Israel. Como eles mesmos disseram aqui, e nós, no versículo 24, né? Desculpa, 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Ou seja, eles aguardavam um rei que fosse resolver os problemas políticos, os problemas materiais dele. E não foi assim que aconteceu. Mas tudo que foi predito sobre Jesus no Antigo Testamento aconteceu piamente, aconteceu exatamente como foi predito. Aconteceu assim, certíssimo, tudo que foi predito pelos profetas, que ele nasceria em Belém, que ele nasceria numa manjedoura,
tudo que os profetas, a morte dele, como ele morreria, tá lá em Isaías. Então qualquer um que lesse os escribas e tal, eles tiveram todo o seu entendimento fechado. Nós podemos entender que eles, os próprios sacerdotes, os escribas da lei, eles poderiam, pouquíssimo que eles pesquisassem o Antigo Testamento, eles descobririam que Jesus era o Filho de Deus, que aquele era o rei. Mas eles não tiveram seus entendimentos totalmente tapados com relação a isso. E acontece que esse discípulo, então, quando chegou nesse terceiro dia, ele estava indo embora, saindo de Jerusalém, ia para Emaús, que era uma distância de mais ou menos 11 quilômetros. E aí, Jesus, se aproximou deles e perguntou do que eles estavam falando. E a palavra de Deus fala o seguinte, que eu li aqui, mas os olhos dele estavam como que fechados para que não o conhecesse. Irmãos, os olhos poderiam estar fechados, mas os ouvidos não. A palavra de Deus não está dizendo que eles estavam com os ouvidos fechados. E o interessante é que quando uma pessoa que fica deficiente de qualquer, ou ela não enxerga, o que acontece? A audição dela fica muito mais apurada. Os outros sentidos, eles são aguçados. Quando um está fechado, quando um não está com deficiência, o outro sentido é aguçado. E a gente vê isso em vários deficientes, pessoa que não tem as mãos, que faz tudo com os pés, e que assim vai sobrevivendo, ele vai conseguindo se virar, E aí imagina esses dois agora. Esses dois agora, eles vão, e Jesus vai com eles o caminho inteiro, o caminho todo. Porque o caminho, o que é o caminho? O caminho é o processo para se chegar no destino. E às vezes, nesse processo para se chegar no destino, é o processo que é aquela parte, que é de tribulação, que é aquela parte que nós ficamos, às vezes, distraídos, é aquela parte que nós passamos o vale da sombra da morte, é o processo, por exemplo, da largata que fica ali presa dentro daquele casulo, espremido, apertado, escuro, solitária, mas depois ela se torna o quê? Uma borboleta, uma linda borboleta. Então todos nós passamos por um processo, todos nós temos um caminho, só que nesse processo o Senhor está conosco. Ainda que nós não conseguimos enxergar, ainda que a gente não consiga ver ou ouvir, Ele está conosco, assim como Ele foi com esses discípulos. Jesus foi ali contando tudo novamente, falando de tudo que havia acontecido naqueles dias. Começou lá de Moisés e foi falando tudo que a palavra diz, falando sobre ele, sobre a vida dele. E aí, eles mesmo assim, eles não reconheceram aquela voz que havia falado com eles durante 3 anos e meio. Eles não conseguiram ouvir, eles não conseguiram perceber. E é interessante que a palavra de Deus fala lá em João 10, 4, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas ouvem a voz do pastor e seguem. Mas esses aqui não conseguiram ouvir a voz. E olha para você ver, lá em Mateus 8, do 22 ao 26, conta a história de um cego, Bartimeu. Ele estava cego. E o que ele usou para que seu milagre acontecesse? A sua audição. Lá fala que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E aí, quando Jesus está saindo de Jericó com seus discípulos, ele vê o tumulto e ele vê as pessoas falando, é Jesus. O que ele usa? Ele usa a sua boca. Ou seja, ele usou os dois sentidos. Ele usou o sentido, da audição e da fala. Ele começou a falar, ele começou a gritar, ele começou a usar o sentido que ele tinha para que ele fosse curado. E quando ele ouve, quando nós ouvimos, nós passamos a enxergar. Por isso o Senhor fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E muitas vezes, no meio da crise, a gente não consegue ouvir. Talvez esses discípulos aqui, no meio do caminho, eles estavam numa crise. Por que eles estavam numa crise? Porque a esperança deles tinha acabado. Eles pensaram, Jesus morreu, nós esperávamos que ele fosse ele que remisse Israel, agora já é o 3º dia, vamos embora, acabou a nossa esperança, acabou tudo, o que nós vamos ficar fazendo aqui em Jerusalém? Vamos embora, vamos para outra cidade. Então eles estavam no meio de uma crise.
E no meio do caminho, né, tem tanta distração, tem tanta preocupação naquela época com os assaltos que aconteciam, né? Então eles estavam totalmente distraídos. Porém, quando eles chegam em casa, eles sentam, e agora eles, né, estão relaxados, estão dentro de uma casa ou de uma hospedaria, e ali, na hora que eles estão relaxados, que eles estão tranquilos, e que Jesus vai partir o pão, aí os olhos deles são abertos. E eles falam, era ele, é Jesus, ele estava conosco todo o tempo, o nosso coração ardia quando ele falava. Então, nesse momento, eles veem o quê? Jesus Cristo, eles podem ver, eles podem enxergar Jesus. E puderam então entender que todas aquelas palavras foram o quê? Direcionadas a eles. Ou seja, Jesus foi buscar eles, Jesus andou todo o caminho com eles. Jesus teve a paciência de explicar tudo aquilo que ele já havia explicado tantas vezes para eles. Para quê? Para que eles pudessem mais uma vez ouvir, para mais uma vez enxergar o Senhor. Irmãos, e nós estamos vivendo o quê? Dentro de uma crise também, né? Uma crise que não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E a crise, ela traz o quê? Ela traz insegurança, ela traz medo, ela traz dúvida. A crise traz tudo isso, né? Às vezes a pessoa fica pensando assim, nossa, agora, né, como que vai ser daqui para frente? Nós estamos vivendo o que eles estão chamando de um novo normal. Mas quantas pessoas perderam tudo, quantas pessoas perderam suas casas, porque pagava aluguel, ficou desempregado, não conseguiu pagar mais, foi morar na rua. Quantas das suas empresas faliram, não tiveram como continuar. Quantas pessoas ficaram desempregadas, quanta crise. Então, nós estamos vivendo aqui no Brasil uma crise política que está afetando, né, o brasileiro, todos os brasileiros. Uma crise na saúde, né, que é a pandemia, além da pandemia, vem essa crise política, esse cenário de insegurança. Uma crise financeira, né, porque nós estamos vendo aí os preços cada dia mais altos, a gasolina aumentando todos os dias, uma crise financeira. Uma crise emocional e uma crise pessoal. Por quê? Porque emocional? Porque tudo isso nos afeta. Direto ou indiretamente, nós somos afetados. Nós somos afetados pelas notícias que nós ouvimos todos os dias na televisão, nós somos afetados por tudo que está acontecendo ao nosso redor. E aqueles 2 discípulos não foi diferente com eles, não. Eles foram afetados pelo que estava acontecendo. E no meio daquela crise de insegurança, de medo, de dúvida, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não conseguiram reconhecer a voz de Jesus. A voz. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo ouvir. Vocês falam que ouve o Senhor, mas eu nunca ouvi o Senhor. Nunca ouvi o Senhor, irmãos. Difícil, né? Jesus, o Senhor fala o tempo todo. Mas nós temos que saber discernir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é diferente. Ela fala no nosso coração, com mansidão, e nós temos a certeza absoluta que é o Senhor falando conosco. Então, no meio dessa crise, enquanto nós não descansamos, né, porque é o que os discípulos estavam fazendo, quando eles viram, eles reconheceram Jesus, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam descansando, eles estavam sentados agora, descansando do caminho, né, alimentando. Aí, naquele momento de relaxamento, naquele momento de tranquilidade, eles viram o Senhor. Eles conseguiram reconhecer o Senhor. Então, muitas vezes, nós precisamos aquietar a nossa alma e aprender a descansar no Senhor. Aquietar a nossa alma, porque com a nossa alma agitada, com a nossa correria do dia a dia, às vezes o Senhor vai nos parar. Né? Às vezes nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor, para ter certeza, né, daquilo que nós vamos fazer, do caminho que nós vamos percorrer, qual destino nós vamos chegar, porque qual caminho, né? Nós temos que saber qual destino eu quero chegar e qual o caminho que eu vou percorrer. E nesse caminho o Senhor, Ele é conosco. E aí o que acontece? O que vai acontecer? E agora? Né? Eles pensaram assim, acabou a nossa esperança. Mas aí, Jesus o que faz? Quando eles enxergam o Mestre, eles veem o quê? A esperança voltou, a vida voltou. Eles acharam que era o fim, mas Jesus mostrou que era o quê? O começo. Jesus fez eles enxergarem que era o começo da graça,
Aquilo ali, quando Jesus morre, ressuscita, é o começo da graça, é o começo da igreja, né? Então, no meio da crise, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer como Bartimeu. Ouça, ouça para enxergar. A palavra de Deus está falando, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nós temos que não ser como esses 2 discípulos, né? Que ficaram totalmente cegos diante da circunstância. As mulheres foram no sepulcro e falaram, olha, nós vimos os anjos, eles disseram que o Senhor vive. Mas eles estavam incrédulos. Eles estavam incrédulos. Tanto que Jesus fala assim, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então ele fala, ó nécios de coração, tardios para crer. A incredulidade traz cegueira espiritual. A incredulidade nos impede de ouvir a voz do Senhor. E a incredulidade deles fizeram com que eles andassem um caminho um dia inteiro, porque 11 quilômetros, provavelmente o dia inteiro, com Jesus, sem perceber que era Jesus, sem entender que era Jesus. Então, há um momento em que nós precisamos aguçar os nossos sentidos espirituais. Às vezes nós temos caminhado muito pelo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais, pelo que nós ouvimos com os nossos ouvidos espirituais, e nós esquecemos que existem em nós sentidos espirituais, que esses sentidos precisam ser aguçados para que nós possamos ouvir a voz de Deus e para que nós possamos ser instrumento usado por Ele aonde quer que nós estejamos. Então, Bartimeu, o que ele fez? Ele usou os sentidos, ele aguçou o seu sentido de ouvir para ele poder enxergar. Então, você quer enxergar? Você quer enxergar o que Deus tem para você? Você quer enxergar, né, o seu destino, aonde Deus quer te colocar? Então, ouça, deixa Deus falar com você, aquieta sua alma, para de querer resolver da sua maneira, deixa nas mãos de Deus, deixa Deus te guiar, deixa Deus te direcionar, e Ele vai te guiar por águas tranquilas, como a Salmo 23 fala, né? Refrigera minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então deixa o Senhor te guiar por essas águas tranquilas, deixa Ele refrigerar a sua alma e você vai conseguir então ouvir e enxergar o Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida.